acho que o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida e o desafio mais transformador, e eu acho que, no fim das contas, eu, eu enxergo uma enorme esperança depois de ter passado por tudo isso. E acho que essa mensagem de desafio e de esperança que acho que eu queria compartilhar aqui com vocês. Se você quiser compartilhar a tela, Daniel, e depois contar um pouquinho, né, da onde você vem, etc. Beleza. Bom, eu sou médico, originalmente um médico intensivista, que ao longo da minha carreira eu fui me transformando num médico paliativista. E eu costumava brincar que eu era um intensivista reciclado em paliativista. E trabalhei muito tempo fiz toda a minha formação lá no HC, na USP. Desde 2007 trabalho no Sírio. Comecei na UTI do Sírio e em 2008 eu iniciei a equipe de cuidado paliativo do Sírio, que é onde eu estou até hoje. E, assim, numa transição de 12 anos aí, eu acabei me desligando aos poucos de UTI e migrando para paliativo. E eu estava feliz da vida, tinha me encontrado em cuidado paliativo e não tinha nenhuma pretensão de voltar para a UTI na minha vida. Então estava claro que a minha carreira era de paliativista. Embora eu sempre gostei muito de UTI. E como paliativista eu ajudava na UTI, trabalhava por perto da UTI, trabalhei na UTI até 2016. Bom, e aí veio essa pandemia e virou tudo de cabeça para baixo na vida de todo mundo, na minha também. E trouxe uma experiência, que é essa experiência que eu queria contar para vocês, que eu acho que ela pode ser, a gente aprendeu muita coisa com ela e acho que seria rico dividir esses aprendizados. Quero fazer uma coisa mais breve, direcionada. Quero rapidamente apresentar o contexto, o relato da empreitada que a gente se meteu, 5 aprendizados que a gente teve lá, concluir e abrir para a gente conversar. Contexto. Abril de 2020. Os casos estavam subindo vertiginosamente aqui em São Paulo. O que a gente estava vendo é que no Sírio os casos começaram um pouco antes do que no resto do Brasil. Eu acho que até por questões sociodemográficas, as pessoas que voltaram da Europa, e geralmente pessoas de classe A e B, foram as primeiras a serem infectadas pelo Covid aqui no país. E essas pessoas já começaram a entrar no Sírio. A gente teve um pico de internação no Sírio anterior ao pico de internação que aconteceu no resto do país. No Sírio, nosso pico foi em abril, lá no comecinho da pandemia. De repente, a gente se viu um tsunami de pacientes com Covid e aquela confusão que depois o país inteiro conheceu. Mas o que aconteceu lá é que acho até pela toda a estrutura que o hospital dispõe, assim, o hospital foi uma super tensão e o hospital deu um cavalo de pau. Em uma semana, o hospital deu um cavalo de pau. Praticamente a sensação, sabe, de você breca a locomotiva, vira para o Covid e foca no Covid. Foi toda a confusão que você pode imaginar, mas acho que foi muito eficaz e conseguiu, de uma certa maneira, apesar de muito esforço e muito estresse, conseguiu dar conta do recado. E no final de abril, a situação estava tensa, mas estava sob controle. Foi quando começou a explodir no SUS. E o HC da USP foi referenciado na cidade de São Paulo para ser o principal centro de referência de Covid de casos graves. O Instituto Central do HC é o maior hospital que tem no complexo, tem 600 leitos e foi inteiro transformado em Covid. É uma coisa impensável. O Instituto Central tem um monte de professores titulares de todas as especialidades que você pode imaginar e, de repente, todos os professores titulares foram os outros institutos e o Central ficou só Covid.
Originalmente, o Central tem em torno de 100 leitos de UTI. E eles rapidamente ficaram lotados. Aí o pessoal conseguiu fazer uma enorme mobilização e eles conseguiram chegar próximo de 200 leitos de UTI, dobraram, mas ainda estava tudo lotado. E aí, então, eles pediram, a Secretaria de Estado pediu para o HC para chegar em 300 leitos de UTI. É surreal você montar 300 leitos de UTI. E no ritmo que as coisas estavam, o HC não ia dar conta. E se o HC não desse conta, o que ia acontecer é que o SUS ia colapsar em São Paulo. E aí o HC fez um negócio. Ele já tinha feito algumas coisas completamente transformadoras, que eles já tinham conseguido, já era transformador, e aí eles fizeram uma coisa que eles nunca tinham feito. O HC, diante desse colapso iminente que estava, pediu ajuda para o sistema privado. E isso nunca tinha acontecido. E também nunca tinha acontecido do sistema privado ajudar. Não desse jeito que a gente viu. O HC pediu ajuda para vários hospitais, um deles foi o Sírio, e no dia 27 de abril eles firmaram um acordo. O Sírio falou, a gente ajuda, a gente vai montar uma UTI aí dentro, a gente vai levar tudo, sem custo nenhum, a gente vai montar uma UTI. Mas o HC falou, mas precisa ser rápido. O Sírio falou, tá bom, a gente se compromete a montar uma UTI em 10 dias. E eu fui incumbido de liderar esse projeto. Eu estava participando da gestão do Sírio, nas questões que a gente estava transformando tudo, e de repente o pessoal da UTI do Sírio estava enlouquecido. Daniel, desculpa eu te interromper, tem alguém dizendo que não está conseguindo ouvir, que está muito baixo o som. Não sei se eu peço para você falar mais alto um pouquinho. Tá bom. Assim melhora? Melhor? Bom, e aí então esse projeto caiu no meu colo. A diretoria do Sírio pediu para que eu liderasse, isso validando com a diretoria do HC, e o objetivo era montar uma UTI em 10 dias. Depois do primeiro pânico inicial desse negócio, comecei a respirar e pedir ajuda. Pedir ajuda para as pessoas que eu confio. Eu não posso deixar de mencionar o Zé Mauro, um intensivista, um grande amigo, um gestor do TI também, e pedir, Zé, você me ajuda? Me ajudo, vamos embora. César Nomura, que foi um dos grandes apoiadores desse acordo e dessa discussão toda entre Sírio e HC. E a gente tinha essa ideia, a gente tinha esse projeto de ter que montar essa UTI em 10 dias, o contrato era de 45 dias, renováveis por mais 45, e o contrato incluía treinar a equipe de enfermagem do HC, enviar material e coordenar a equipe médica. Sim, o que o HC fez foi heróico. O HC, na hora que ele expandiu essa sua capacidade para atender Covid, ele precisava de mais gente. E aí, muitas pessoas começaram a ajudar. Então, começou a se fazer contratação. O HC começou a contratar enfermagem loucamente, fisioterapia. Só que o problema é que não tinha mais fisioterapeuta e enfermeiro experiente no mercado. Estava todo mundo locado. O que tinha no mercado eram, a enorme maioria eram profissionais que tinham acabado a graduação naquele momento. Então, o que o HC estava vivendo eram muitos profissionais com pouca experiência, enfrentando tarefas de altíssima complexidade. E estava tendo muito evento adverso. Então, para tentar reduzir isso, eles pediram esse treinamento. E aconteceu uma coisa que eu achei linda. A direção a gerência toda da enfermagem do Sírio foi lá para o HC, elas sentaram juntas e começaram a pensar como que a gente pode trabalhar juntas. O que a gente pode fazer aqui para ajudar essas pessoas que estão chegando? E foi um time de enfermeiras do Sírio lá para o HC, e elas montaram, em 5 dias,
elas montaram um treinamento prático para esse mundaréu de gente que estava sendo recém-contratado lá. Um treinamento prático com as principais intervenções de enfermagem para lidar com pacientes graves. E assim, eu preciso ressaltar isso. Foram 1.000 pessoas treinadas. Num treinamento prático montado assim, rápido, para ser efetivo e atender uma emergência. Em paralelo, enquanto a equipe de enfermagem estava fazendo isso, a equipe de engenharia clínica do Sírio começou a trabalhar junto com a equipe de engenharia clínica do HC para mandar material. E eles começaram a separar o que tinha lá no Sírio, o que poderia mandar lá para o HC, e começou a empacotar e separar, mandaram 2 caminhões de material, ventilador mecânico, cama, bomba de infusão, e a gente começou a transformar uma enfermaria, era uma enfermaria de cirurgia bariátrica, paciente obeso, em uma UTI. Começou a equipar isso daí, as 2 engenharias trabalhando juntas e transformando uma estrutura que não era uma estrutura de UTI em UTI em 10 dias. E o terceiro ponto do acordo era montar uma equipe médica. O objetivo é que o Banco BTG ele tinha feito uma grande doação para a Fundação Faculdade de Medicina para contratar médico. Então, o que foi o acordo? Eu e o Zé Mauro, a gente ia pelo Sírio, então a gente era funcionário do Sírio, foi funcionário do Sírio servindo no HC, e a gente coordenou uma equipe que seria contratada pela Fundação Faculdade de Medicina, o BTG pagou a fundação, a gente pegou um monte de médico do Sírio e levou para receber plantão pela doação. E pegou pessoas que já estavam trabalhando loucamente, mas que toparam entrar nesse projeto em nome de alguma coisa que fosse maior do que nós. Então foi um monte de médico do Sírio da plantão no HC. E era uma equipe que a gente nunca tinha trabalhado junto. Todo mundo se conhecia, mas tinha gente que trabalhava no PA, que a gente trabalhava na UTI, que a gente trabalhava na unidade cardiológica. Pessoas do hospital inteiro que a gente tinha na época da crise do Sírio, no começo, a gente tinha lançado uma campanha, porque a gente não sabia, ninguém sabia direito o que viria. A gente lançou uma campanha para quem pudesse ser voluntário em caso de catástrofe. A gente tinha um banco de dados de médicos que topariam ser voluntários. A gente chamou essa turma e essa turma foi para o HC com a gente. E a gente fez essa contratação em 10 dias. A gente montou esse time em 10 dias. E no 8º dia, a gente já tinha o time montado, a gente fez uma reunião por Zoom. A gente apresentou para o time médico qual seria a nossa estratégia. Mandamos um material com um onboarding. Tipo, as pessoas, muitos de nós, fomos formados pelo HC e trabalhamos muito tempo no HC, mas fazia tempo que muita gente não entrava lá de novo. Então as pessoas não sabiam nem por onde entra, aonde pega a roupa, aonde que vai ser a UTI, o sistema de prescrição, um sistema que é diferente do Sírio, a gente não conhecia. Então a gente montou uma apostila com as principais informações do tipo, como é que você entra no sistema, onde que vai estar a UTI, que elevador que você pega, e quais seriam os protocolos que a gente ia usar, os protocolos assistenciais. E tudo isso trabalhando loucamente em 10 dias. Foram 10 dias que eu trabalhei uma média de 15 horas por dia para esse negócio ficar pronto. E o projeto era a equipe médica do Sírio e a equipe de enfermagem e de físio do HC. E nessas eu conheci uma das pessoas que foi, eu acho, uma das almas desse projeto, a Tatiana Hanna, enfermeira. Ela é a chefe de enfermagem da cirurgia bariátrica. Veja, cirurgia bariátrica. Não tem nada de UTI, muito menos de UTI Covid. São acostumados com pacientes na enfermaria. E aí a gente começou a montar, nesses 10 dias de montagem, a gente começou a trabalhar junto, eu e a Tati. E na véspera, a gente pediu uma reunião com toda a equipe de enfermagem. Eu, a Tati e toda a equipe de enfermagem.
E aí veio o primeiro aprendizado. Eu acho que esse aqui, na minha opinião, é o melhor livro que eu já li sobre liderança. Do Ben Horowitz. Ele coloca um negócio que eu já uso há algum tempo e aqui, para mim, essa experiência ficou completamente segmentada. Coloca uma regra que é primeiro pessoas, depois processos e depois resultados. Não adianta inverter. O que acaba acontecendo muitas vezes é que os resultados são pífios e aí vem alguém e começa a cobrar de todo mundo que o resultado foi pífio. É inútil. É desgaste puro. É aumentar a pressão sem obter mais efetividade. Não adianta cobrar resultados se você não tem bons processos. Mas não adianta também só instalar um monte de bons processos se você não tem pessoas que jogam como time. Se as pessoas não confiam minimamente entre si, elas não aderem aos processos e aí não tem resultado. Então, o primeiro foco não é o resultado e tampouco o processo. O primeiro foco são sempre as pessoas. O primeiro foco são os times. E foi isso que a gente fez. Na véspera de abrir a UTI, juntamos eu e a Tati, e a Tati falou para o time dela um pouco do que estava pela frente. E aí eu fui falar. Eu fui conhecer a maior parte do time que eu não tinha conhecido ainda. E quando eu vi aquelas pessoas, que eram pessoas, sei lá, metade que eram pessoas da enfermaria da cirurgia bariátrica, e outra metade, pessoas recém-contratadas, recém-formadas, o que eu vi no olho daquelas pessoas era medo. Legítimo, humano, e não tem nada de errado. A primeira coisa que eu falei para essa turma foi uma coisa que eu acredito profundamente e repito para todo profissional de saúde que está enfrentando, desculpa, essa porra dessa pandemia. Falei para essas pessoas, pessoal, eu sei que vocês estão com medo. É normal. Mas eu queria que vocês lembrassem uma coisa. Eu queria que vocês levantassem a cabeça e lembrassem que vocês são heróis. Se você está entrando num lugar que você está expondo a sua vida, correndo risco, a sua vida correndo risco, para salvar uma outra vida, você é um herói. Então levanta a sua cabeça e não esquece disso em nenhum momento. Em segundo lugar, vamos ser claros. A gente vai entrar num vale de sombras. A gente vai ver muito sofrimento. A gente vai ver muita morte. A gente vai ver muita dor. Mas a gente vai entrar nesse vale de sombras juntos e a gente vai sair desse vale de sombras juntos. Então, a partir de agora, a gente é um time. E a gente vai mergulhar nesse lugar e vamos mergulhar de cabeça para sair lá na frente juntos de novo. Só que para isso, eu queria fechar aqui com vocês. São 4 regras. Eu repeti essas 4 regras inúmeras vezes, toda vez que chegava um grupo novo para trabalhar com a gente. A primeira regra: respeito é a base de tudo. Não importa o que aconteça. Não importa a patente envolvida de quem aconteça. Nenhuma situação de desrespeito vai ser tolerada aqui nessa UTI. Por mais que seja um erro grosseiro, horrível, tosco, nenhum desrespeito vai ser tolerado em nenhuma circunstância. A gente está entrando aqui, todo mundo entrando com a sua melhor das intenções. Então, respeito é a base do negócio. A segunda regra é que todos nós vamos fazer coisas que a gente nunca fez. Todos nós vamos fazer coisas que a gente não sabe fazer. E isso não é um problema. O problema é você fazer uma coisa que você não sabe, fingindo que sabe. Então, se por acaso você for fazer alguma coisa e você não souber, não tem problema. Para, levanta a mão e fala, eu não sei. Você me ajuda? E para quem estiver do lado, você pode achar que aquilo é uma coisa banal. É simples, é fácil. Mas se alguém está pedindo ajuda, você ajuda. E lembra da primeira regra, ajuda com respeito.
Porque vai chegar a hora que vai ser a sua vez de pedir ajuda. E quem for te ajudar, vai te ajudar também com respeito. A terceira regra é que eu sinto dizer, mas quem não errou vai errar. É só uma questão de tempo. E desculpa também ser muito reto. O problema não é errar. O problema é errar e tentar esconder o erro. O problema é errar e não aprender com o erro. Então, se acontecer um erro, para, na hora, puxe a cordinha, fala, desculpa, eu errei. E quem estiver do lado, entenda que se a gente fica procurando um culpado, a gente encontra um culpado com um efeito colateral de desculpar todo o resto e de não melhorar o processo. Se, ao invés da gente ter essa atitude simplória, que não leva à melhoria, a gente entender que errar é humano, e aí a gente pode melhorar processo a partir de erro. Quando alguém levantar a mão e falou, desculpa, eu errei, a gente vai entender como cada um contribuiu para aquilo e como todos nós podemos melhorar aquele processo. Então, quando alguém errar, para, pede desculpa e vamos melhorar aquilo. E a quarta e última regra é, isso aqui vai ser muito difícil, vai ser muito puxado. Então, na hora que você vir alguém fazer uma coisa que você viu que ela se superou naquela capacidade dela, mesmo que seja uma coisa que você acha fácil, mas você viu aquele sujeito se esforçar e conseguir resultado, reconhece. Parabéns pelo seu trabalho. Essas 4 regras são as únicas regras que a gente não mudou na UTI inteira. Todas as outras que você pode imaginar mudaram. A regra para o uso do EPI, as rotinas todas, os protocolos que a gente usava, tudo mudou. Mas essas regras a gente manteve do começo do dia -1 até o final do nosso projeto. E eu acho que essas regras, elas foram fundamentais para um número muito baixo de evento adverso que a gente teve e para o engajamento muito alto de time que a gente teve. O fato é que na hora que a gente acabou essa reunião, a sensação é que a gente não tinha mais um bando, a gente tinha um time. A gente tinha pessoas que, embora muitas não se conhecessem, elas olhavam uma para outra e entendiam que ele era um time. E um ia ajudar o outro quando o outro estivesse numa situação de vulnerabilidade. E aí, então, a gente foi para a abertura. E todo dia, 7h30 da manhã, a gente tinha uma visita em que todo mundo participava. Médico, enfermeiro, físio, técnico. E essa visita era um ótimo momento para botar essas regras em prática. Porque não adianta também você botar regras bonitas e agir diferente delas. A prática tem que sustentar isso. E quando a prática sustenta isso, o que a gente vê é que as pessoas vão começando a se engajar, a se interessar. As pessoas que não sabiam, nunca tinham pisado numa UTI na vida, elas começam a se interessar e começam a estudar um pouco mais sobre UTI. E isso acaba sendo cada vez mais importante nessas situações de muita tensão, onde as pessoas não têm muita certeza do que estão fazendo, e aí vira alguém e fala assim, olha, desculpa, eu não entendi isso que você falou, você podia me explicar melhor? E isso acontecia na prática. E isso melhorava não só o alinhamento de todos para perseguir um objetivo comum, um time, mas o engajamento de cada um e a saúde mental de todos também. Era uma coisa emocionante a gente ver que no final da visita, acabava a visita, era uma sensação, era uma coisa linda, porque acabava a visita, parecia que soltava uma bomba. E as pessoas saíam que nem foguetes, cada um fazendo as suas tarefas, todo mundo sabia o que tinha que ser feito. E um time que não trabalhava em UTI virou um time afinadíssimo em UTI. A gente pronava o paciente e fazia estratégias, todas as estratégias de altíssima complexidade que um paciente UTI requer, com sinusal tranquilo. E daí vem o aprendizado número 2. Menos é mais, ou a arte do simples. Isso pode ser entendido como medicações,
E eu acho que isso foi um grande aprendizado que eu tive de cuidado paliativo, que a gente às vezes fica querendo outras coisas muito complexas, mas o simples é muito difícil de ser feito, e o simples é muito eficaz. E às vezes tirar algumas coisas, você consegue melhores resultados. Mas para isso, você precisa de um negócio que é muito, mas muito difícil. Primeiro que para você fazer menos é mais, você tem que saber muita medicina. Marcelo Parker, o maior intensivista que eu conheço, que me ensinou isso, na prática dele. Quando você sabe muito, você consegue fazer coisas simples. Quando a gente está no começo da carreira, acho que às vezes por um pouco de insegurança, um pouco de maturidade, a gente começa a se atropelar e fazer uma coisa atrás da outra, de repente você vê uma prescrição desse tamanho, que não está sendo efetiva. Mas quando você consegue fazer uma coisa mais simples, você precisa de paciência e cuidado. Na véspera da gente inaugurar a UTI, a professora Angelita Gama, acho que uma das maiores cirurgiões que a gente tem no país, ela deu uma entrevista e ela falou, depois de ter ficado 51 dias internada na UTI, ela falou que o que essa doença exige da gente é paciência e cuidado. E a gente fazia, e eu repetia essa frase incontáveis vezes nas visitas, no dia a dia. Porque às vezes você faz uma coisa e não dá certo. O que você precisa fazer? Paciência, cuidado, e vamos de novo. Ou às vezes você faz uma coisa que não deu tempo de dar certo ainda. Você tem que esperar um pouco, observar. Às vezes isso é muito difícil. E isso não dá para fazer se a gente não tem uma consciência de buscar isso. Quando a gente fica conscientemente buscando, fazendo paciência, porque acho que paciência, eu gosto de um aprendizado que tem em japonês, a palavra paciência, ela não pede o verbo ter, ela pede o verbo fazer. É ativo. Você faz paciência. E fazer paciência e fazer cuidado, eu acho que é a base da assistência em saúde. E com paciência e cuidado, a gente conseguiu alguns resultados de pegar pacientes em situações assim e com muito tempo e trabalho e dedicação depois encontrar o paciente em casa e voltar para casa. Depois de estar entubado, dialisar, ter tido uma parada cardíaca. Paciência e cuidado. Não deu certo? Espera, vamos tentar de novo. O aprendizado número 3 é que humanização não é um luxo. Essa UTI Covid, para mim, ela ficou muito claro que humanização é uma necessidade essencial da assistência com qualidade, segurança e sustentabilidade. É muito comum as pessoas ficarem pensando, não, mas poxa, eu UTI Covid, tem tanta coisa grave acontecendo lá, eu não tenho tempo de fazer essas coisas de humanização. Isso é o discurso padrão. Eu discordo frontalmente desse discurso. O que a gente observou, a gente fazia fixo. Todo dia, a gente fazia vídeo chamada por WhatsApp com todas as famílias de todos os pacientes. Todo dia. Todos. Isso demanda um trabalho enorme. Mas o que a gente via é que essas ações, esse trabalho, que você tem que colocar ele na agenda. O tempo, ele voa numa UTI. Você pisa ali e de repente você vai ver, seu plantão está acabando. Você tem que deixar o tempo protegido. 11h30 da manhã, eu começava a fazer ligação. E das 11h30 ao meio-dia e meio, eventualmente a 1h, esse horário estava fechado, eu não fazia outra coisa se não fosse ligar para a família do paciente. E o que acabava acontecendo é que quando a gente começou a desenvolver essa rotina, as pessoas começaram a entender essa rotina, o que as pessoas que estavam, depois que eu falava com a família, e a gente mostrava o paciente entubado, mostrava o paciente inconsciente, a gente fez tudo isso que não se pode fazer. E
se eu tiver que responder um processo, eu respondo de cabeça erguida e levo todos os familiares e equipe junto comigo, testemunha, porque a minha consciência não permite pensar, não permitiria dormir de outro jeito. Sim, as pessoas viram os pacientes. E o que acabava acontecendo é que depois as famílias falavam, doutor, obrigado, obrigado, isso foi tão importante pra gente. O que eu fazia? Eu falava assim, não, pessoal, não é pra mim que vocês têm que agradecer. Olha aqui a enfermeira que está cuidando dele. Olha aqui a fisioterapia que está fisioterapia. Olha aqui a Elizabeth da limpeza que está deixando a nossa UTI limpinha. O que acontecia nesse momento é que as pessoas se sentiam reconhecidas, valorizadas. E, ao mesmo tempo, elas começavam a enxergar que aquele corpo que estava deitado ali, entubado, sedado e bloqueado com diálise, não era um corpo. Era a Dona Maria, era o seu João. Elas começavam a enxergar a pessoa naquele paciente. E isso não era só uma pessoa que via. O time começava a ver. E na hora que o time começava a ver, o time se engajava. E na hora que o time se engajava, diminuía a chance de evento adverso e aumentava a chance de sucesso. E aí o que a gente começou a ver é que essas ações elas começaram a espalhar. E de repente, as pessoas começavam a ter iniciativa. Não, vamos lá conversar com aquela paciente que ela está muito angustiada. E quando as pessoas começavam a ver o paciente falando com a sua família, elas começavam a se emocionar e elas começavam a cuidar diferente daquelas pessoas, cuidar melhor. E de repente as pessoas tinham iniciativa. Então o fisioterapeuta falava, Dani, vamos levar o seu fulano lá fora hoje? Acho que a gente consegue. Eu falei, sério? Ele falou, a gente consegue. Eu falei, então vamos embora. De repente, a residente chega para mim e fala, Dani, hoje é aniversário do paciente tal. Vamos fazer uma festa de aniversário para ele? Vamos. Essa humanização, ela contagia. Ela engaja. As pessoas se tornam profissionais melhores por conta disso. E mais ainda, as pessoas começam a fazer melhores práticas de assistência por conta disso. Dá muito trabalho levar um paciente para andar. É difícil. Dá muito trabalho tirar um paciente do leito. É força física, é tempo. As pessoas encontram essa força e esse tempo se elas encontram um propósito naquilo. Se elas se conectam com aquele paciente. E elas não se conectam com o Covid. Elas se conectam com a Dona Maria. Mas se as pessoas não enxergam a Dona Maria ali, porque não tem tempo de enxergar a Dona Maria, não tem conexão, não tem boa assistência. E é pior ainda. Se não tem uma conexão, as pessoas vão definhando. Os profissionais vão definhando. É muito desgastante uma UTI Covid. É excessivamente desgastante uma UTI Covid. Mas se as pessoas não conseguem se conectar com a pessoa que é o paciente, ela não se conecta com o seu próprio propósito. E se ela não se conecta com o seu próprio propósito, ela adoece. Ela entra em burnout. É uma questão de tempo. E é uma felicidade ver que no nosso time, apesar de serem pessoas que não tinham experiência prévia com UTI e nem com UTI Covid, a gente não teve burnout. O que a gente via era time engajado. As pessoas vibrando para ir trabalhar. As pessoas chegavam, cada dia, cada vez tinha mais gente na visita. De repente, tinha o técnico e falando, olha, hoje eu estou na visita também. As pessoas engajavam e a gente viu o movimento oposto do que a gente vê na maior parte dos cenários. E eu acho que um dos grandes motivos é por conta dessa humanização. Que ela faz com que a assistência ganhe qualidade, ganhe segurança, diminui eventos adversos e ganhe sustentabilidade, porque você previne burnout e se previne afastamento de profissional que fica caindo na frente de batalha porque adoece mentalmente. O quarto grande aprendizado
é que acho que resultados precisam ser mostrados, discutidos, conversados, elaborados. Uma paciente gestante que teve que pronar é um estresse. Acho que vocês não conseguem, quem não viveu isso não consegue imaginar o que é isso. Mas o dia que essa mulher vai de alta, isso tem que ser comemorado. E isso não é importante só para ela. Isso é importante para todo mundo do time. Esses corredores de palmas que a gente fazia na hora das altas é importante para o time. Isso, as pessoas saíam de lá e vamos para a próxima, cara. Você aumenta a energia. E energia é um negócio é um item de raro valor no UTI Covid. Mas não só as altas precisam ser mostradas e comemoradas, os óbitos também. Os óbitos precisam ser conversados, precisam ser discutidos. As pessoas que morriam, não adianta a gente fingir que não morreu e no dia seguinte, na loucura, no turbilhão que é, já morreu à noite, já vem outro paciente, e aí você começa a passar o outro paciente e segue a vida louca. Isso faz mal. As pessoas morreram. O profissional também em luta. E luto profissional é saudável e é importante. Fingir que o profissional não luta faz a gente adoecer. Agora, o luto profissional é diferente do luto pessoal. O luto do profissional, às vezes, poxa, eu gostava tanto desse paciente, fiquei triste que ele morreu. Se as pessoas conseguirem falar isso, é importante para elaborar o seu luto. O que a gente fazia? A gente passava o caso que morreu na visita das 7h30 da manhã. Passava de novo. Então não tinha ninguém ali naquele leito, mas a gente falava, olha, esse aqui era o seu fulano. Vamos repassar o que aconteceu. Vamos repassar o que a gente pode fazer de melhor. Vamos repassar as impressões de todo mundo. E aí é o momento que alguém vira e fala, poxa, será que a gente não devia ter entrado com antibiótico antes? Ou o outro fala, poxa, aquela diálise lá, acho que não foi uma boa coisa, né? Essas conversas, elas são elaboração de luto e melhoria de processos. São fundamentais, são valiosíssimas. O paciente que morreu precisa ser passado na visita. E mais ainda, o que a gente via na hora que o paciente morria, de manhã, no primeiro momento que tinha, eu ligava para essa família, se o paciente morria à noite, eu ligava para aquela família no vídeo por Zap, juntava toda a equipe e a gente falava junto. Eu falava, olha, dona fulana, porque morreu à noite, o plantonista da noite comunica. Mas quem estava lá todo dia éramos nós, diaristas. Então, a gente faz vínculo. E a equipe do dia faz vínculo com a família porque se via no Zap, no vídeo. Participava. Então, a gente ligava e falava, olha, a gente está ligando hoje para transmitir nossos sentimentos. E as pessoas falavam, os profissionais falavam, sinto muito, meus sentimentos. Expressavam algumas palavras e fazia questão de falar que, olha, Ana Maria, eu queria que fosse diferente, mas eu preciso te falar que ele não morreu sozinho. A gente estava aqui com ele. Isso é importante para a família, isso é importante para a gente. E resultados precisam ser discutidos e mostrados, e desde os resultados do dia a dia até os grandes resultados. Eu acho que são os resultados do dia a dia que levam aos grandes resultados. E os nossos resultados, ao final dos nossos 90 dias, a gente atendeu 94 pacientes, uma idade média de 62, um SAPS médio de 67, que é muito alto. SAPS é um critério de gravidade de paciente em UTI. 71% dos pacientes foram intubados, 31% usaram diálise e a gente teve uma mortalidade em UTI de 33%. É menor do que a média mundial. Uma UTI montada em 10 dias, uma equipe que não se conhecia, numa enfermaria de cirurgia bariátrica, uma equipe, em grande parte da enfermagem que nunca tinha trabalhado em UTI,
o que eu acho que a gente conseguiu isso é porque a gente tinha time, pessoas. O foco foi pessoas, depois processos. E aí a gente viu resultados. E então, chego no quinto e último aprendizado, que eu acho que é um aprendizado que eu quero levar para o resto da minha vida. Mas que pessoas juntas, em nome de um objetivo comum, são capazes de superar desafios que parecem impossíveis. E isso é válido para montar uma UTI, para o Sírio, um hospital privado, montar dentro de uma UTI dentro de um hospital público. Isso é válido para instituições. Isso é válido para países. Isso é válido para qualquer grupo de humano que eu conheço. Mas isso não é fácil. Mas eu acho que isso é possível. E graças a todas essas pessoas aqui, isso foi possível. Eu encerro com uma mensagem que eu acho que é de esperança. Que eu acredito que a gente consegue superar os maiores desafios que a gente puder imaginar. Se a gente estiver trabalhando como um time em torno de um objetivo comum, mas se respeitando como time. E eu acredito que essa pandemia, ou esse pandemônio, talvez venha para a gente aprender com isso. E eu espero que a gente não esqueça dessa lição tão cedo. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada a você, Daniel, por ter feito uma apresentação